Meus amigos, é o seguinte, esse aqui é um daqueles momentos talvez mais perigosos para qualquer investidor, na minha opinião. E eu vou dizer por que eu acho isso, tá? Porque você olha para a notícia, você abre o seu home broker e você vai encontrar bons argumentos para apostar em qualquer um dos cenários possíveis e eles são bem opostos. O que eu estou querendo dizer é que dá para você ter uma tese muito otimista com bolsa brasileira, commodities, real mais forte, economia crescendo, otimista com emergentes, tá? Depois de um mês em que você pega o MSCI Emerging Markets subindo mais de 12% praticamente, superando o S&P 500 no mês de abril. E dá para você montar uma tese pessimista também, com petróleo acima de 120 dólares por muito tempo, inflação pressionada, risco de estagflação global. Tá? Mas se você quiser tomar boas decisões mesmo, né, você precisa evitar que o seu palpite macro disfarçado de estratégia arruine os seus investimentos. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 pontos principais. Primeiro, por que esse cenário atual ele é muito perigoso na minha opinião? Segundo, por que você tirar tudo do Brasil ou investir, apostar tudo na nossa bolsa também pode fazer você se arrepender bastante? E por que fugir completamente de ativos de risco, né? Vender ações, achar que Estados Unidos é bolha, que Brasil já deu errado, isso também pode ser uma aposta e uma aposta muito errada. Então vamos falar sobre tudo isso, sobre algumas ações aqui no Brasil também, Banco do Brasil, tá? E vamos falar sobre como 2 capítulos de um livro simples podem salvar você de decisões erradas agora, de acordo com Warren Buffett. Nem sou eu que estou falando não. Então quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. E o cenário global, hoje, ele não entrega uma resposta limpa. Tá? Primeiramente vamos falar de inflação. Muitos bancos centrais começaram a reduzir a taxa de juros depois daquele pico inflacionário que a gente teve na pandemia. Então você tem aqui vários bancos centrais, Reino Unido, Estados Unidos, zona do euro. Vê que o Brasil aqui foi um dos últimos países a começar a reduzir a taxa de juros agora. Depois que a gente, na verdade a gente reduziu aqui ao longo de 2024, mas a gente voltou a subir taxa de juros e agora novamente caindo 2 reuniões consecutivas do Copom. Praticamente ninguém estava subindo taxa de juros aqui em 2025, com exceção de Turquia, Turquia, que o Brasil é a nova Turquia, e Japão, e a gente sabe que a situação do Japão ela é completamente diferente, exige um vídeo específico para falar de Japão. A própria leitura internacional hoje, ela mostra que essa última etapa de trazer a inflação de volta para o controle ali, ela continua sendo a mais difícil. Nos Estados Unidos, a economia cresceu 2%, no primeiro tri, abaixo do esperado ali de 2,2%. Na zona do euro, o crescimento também desacelerou, 0,1%. A inflação subiu para casa dos 3%. Então, de um lado, você tem um crescimento mais fraco que o esperado para dar conforto. Ninguém está confortável com esse tipo de crescimento e com as expectativas. E você tem inflação também pressionando pressionando demais para permitir cortes agressivos de juros sem medo. Então ninguém está falando em cortar tudo de uma vez ali na taxa de juros. O Federal Reserve já manteve os juros inalterados, o Banco Central do Brasil deu aquela baixadinha de leve, mantendo a cautela. Então está todo mundo preocupado com inflação. Nessa imagem aqui fica legal de você ver, a gente dá o play aqui desde janeiro de 2020 e você vê como que a inflação ela vai mudando nos países aqui ao longo do tempo. 2021, aí a gente entra em 2022, vai tudo ficando mais azulzinho ali, a inflação pressionando o mundo inteiro. Essa inflação ela vai sendo controlada ao longo do tempo, mas na hora de terminar aqui o ciclo, de colocar ela no bolso mesmo, os países ainda estão enfrentando dificuldades. Tá? No final de 2025, você já tem vários países aqui com a inflação menor, mas em março de 2026 essa é a situação. China com 1%, Índia 3,4%, Paquistão, pressão inflacionária, Turquia mais de 30%, aqui no Brasil 4,1%, México 4,6%, Argentina baixando, mas ainda muito alta, Venezuela, pelo amor de Deus, 649,5% de inflação, Alemanha 2,7%, Polônia 3%, os países da África aqui enfrentando uma pressão inflacionária um pouco maior. Então esse é o ponto exato em que o investidor ele pode começar a se enganar.
Então, se você olha para crescimento fraco, você conclui, pô, lá vem recessão, lá vem crise. Se você olha para inflação, petróleo, cuidado, vai vir estagflação, tem que correr de ativo de risco. Se você olha para os emergentes subindo, a realidade de hoje bem diferente que em outros tempos. Você pode achar que a gente está num ciclo de alta de volta e que vai durar mais e apostar tudo. Se você olha para o Brasil e começa a achar que o Brasil está virando um destino relativamente seguro, é bom você começar a se questionar ali com relação às suas premissas também. Mas tudo isso que eu te falei aqui tem dados ajudando. Todos esses cenários, tá? Ninguém vai te chamar de doido, de maluco, se você disser que pode acontecer. Agora, se você aposta tudo em um desses cenários aqui, aí sim. Tá? Esse conjunto de dados ele não está apontando de forma nenhuma por uma estrada retinha. Isso aqui é um cruzamento muito perigoso. O Federal Reserve, como eu falei, manteve os juros inalterados. O Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra também segurando as taxas, considerando a situação da economia e a imprevisibilidade dos acontecimentos no Oriente Médio. Aqui não dá para prever. Então, a variável que costura tudo isso, vocês já estão cansados de saber, preço de energia, fechamento do Estreito de Hormuz, passa boa parte ali do suprimento de petróleo global, levando o barril ali para mais de $110, uma alta de mais de 50% desde antes da guerra. Nos Estados Unidos a gasolina disparou também, diesel subindo mais de 40%, fertilizantes nitrogenados subindo mais de 30% desde o fim de fevereiro, ureia, que é outro insumo importantíssimo, quase 50% de alta. E isso aqui costuma levar de 3 a 6 meses para chegar nas prateleiras dos supermercados. Tá? Então ainda vai vir os efeitos não estão todos aí ainda. E a gente já está tendo praticamente 3 meses de conflito. Ao mesmo tempo, as tarifas americanas conseguiram adicionar entre 0,5 e 0,7 ponto percentual à inflação. Tá? Então é assim que um choque ele vai deixando de ser só notícia geopolítica e vai virando inflação incômoda no bolso do consumidor. Então, é por isso que você apostar simplesmente numa normalização rápida desse conflito pode ser perigoso. Tá? E a gente sabe que ainda tem muita complacência nos mercados em relação ao fim dessa guerra. O Irã tem incentivos para prolongar o conflito caso os seus interesses não sejam atendidos. Donald Trump começou essa guerra, mas parece que é o Irã quem está com a chance ali de dizer quando que ela vai terminar. Tá? E o oposto também é perigoso. Você foge completamente de ativos de risco, vende tudo ali, espera a estagflação perfeita que vai acontecer. Isso não chega, porque isso exige previsão. Ações de mercados emergentes recuperam todas as perdas iniciais com a guerra do Irã, batendo recorde. E aí você pode se ver diante de um cenário onde vai tudo subir e você vendeu, aí você vai comprar mais caro depois. É pedir para fazer besteira. O índice MSCI Emerging Markets subiu mais de 11%, quase 12% em abril. E quando você compara isso com o S&P 500, com o ETF SPY, você vê que os mercados emergentes subiram mais. Taiwan subindo mais de 25% em dólar, uma alta de mais de 25%. Você pega o ETF da Coreia do Sul, eu venho falando aqui nos vídeos do canal, faz parte da carteira do canal, subindo no mês de abril mais de 28%. IWZ, que veio ali de várias quedas no dia de hoje subindo, mas a gente tem vários meses consecutivos de alta, não dá para negar. Então não dá para você apostar tudo em um dos cenários opostos ali, extremos, não dá para fazer isso, você vai perder dinheiro, não dá para deixar de investir em dólar, não dá para você deixar de ter ativos da economia americana na sua carteira. Você pode fazer isso por meio de ETFs. Estou deixando o link aqui na descrição para você abrir a sua conta rapidamente na Quantifury e você vai ganhar inclusive até $250 de recompensa depois que você fizer o seu primeiro aporte. Clica aqui no link e abre a sua conta. Quase metade da alta dos mercados emergentes em abril veio de só 3 empresas. Tá? TSMC chegou a ali mais de 1,8 trilhão, subiu mais de 23% no mês. Samsung mais de 35%. A SK Hynix mais de 60%. Taiwan e Coreia do Sul juntas representam quase 44% dos emergentes. Então, quando alguém te diz, eu estou investindo em mercados emergentes, eu estou comprando emergentes e estou saindo dos Estados Unidos, talvez na prática você tenha uma exposição ali enorme a semicondutores, inteligência artificial, Taiwan, Coreia, cadeia global de tecnologia. Então, cuidado com esse tipo de coisa.
a bolsa americana subiu muito, é bolha, vou vender e vou comprar emergentes. Muito cuidado, tá? A história da inteligência artificial, ela ganhou proporções gigantescas na Coreia e em Taiwan. E adivinha? Empresas desses setores são cíclicos, com dias bons e ruins como qualquer outro. Então, eu já vi investidor aqui comentando em vídeo que está saindo dos Estados Unidos, estava colocando em emergentes. Cuidado, cuidado com isso. Não é assim que se diversifica. Um pouquinho mais difícil. Ao mesmo tempo, essa categoria ela está meio que rachada. Então, enquanto você pega Taiwan e Coreia explodindo, países importadores de petróleo sofrendo muito também. Não que eles não sejam, não que Coreia e Taiwan sejam autossuficientes em petróleos ambos. Tá? Mas você pega a Indonésia, Filipinas caindo mais de 16% desde o começo da guerra, África do Sul caindo, Índia caindo pra caramba, Ásia caindo também. A Ásia absorve 84% do petróleo bruto que passa pelo Estreito de Hormuz. Então é uma explicação bem fácil de você entender. E a América Latina, aqui onde a gente está, não absorve praticamente nada do que passa por lá. Então esse mesmo choque que machuca alguns emergentes acaba beneficiando outros de algum modo? Sim. Tá? Emergente é um rótulo que, se você generaliza, isso vai te esconder ali economias com exposição completamente diferentes à energia, dólar, commodity, geopolítica. É aqui que o Brasil entra como um caso tentador para muita gente, mas não dá a win que você pode se dar mal. Tá? A América Latina ela vem mudando desde as crises antigas, ali não dá para a gente negar isso. Tá? E o que rola hoje na internet é que os alocadores de capital, eles estão acordando aos poucos para essa mudança. Tá? Sabe essa incapacidade de você se endividar na própria moeda? Então, isso está perdendo força por aqui. Era um problema, já foi um problema muito grave. O Brasil hoje emite mais de 95% da dívida soberana em reais. O México, mais de 80%. Então, com toda a nossa problemática fiscal que existe, ainda é melhor que isso seja na nossa moeda. Que essa dívida seja na nossa moeda. No primeiro trimestre, com a guerra do Irã já em curso, o que acontece quando a gente olha para essas moedas? Você pega ali títulos brasileiros locais rendendo 7,3% em dólares, a Colômbia 4,2%, o México, com toda a dificuldade, ainda rendendo um pouquinho. E no mesmo momento ali você vê Tailândia caindo 7,2%, você vê a Índia perdendo 5,9%. Tá? Entre Brasil e Tailândia a diferença foi de quase 15%, 15 pontos percentuais. O Brasil também tem uma leitura favorável hoje em commodities. A produção de petróleo por aqui chegou ao seu recorde ali de 4,1 milhões de barris por dia, boa parte para a China. Numa cesta de 20 moedas de mercados emergentes, o real brasileiro aparece como uma moeda de melhor desempenho no ano, com expectativas, projeções de chegar ali até 4,90 em 3 meses. Então isso sustenta a tese de que o Brasil pode se beneficiar relativamente no mundo onde a energia fica mais cara, o dólar menos dominante talvez. O problema é você transformar essa coisa, esse beneficiário relativo em porto seguro absoluto. Isso a gente não faça isso, pelo amor de Deus. Porque a mesma fonte, inclusive, que mostra essa melhora estrutural na América Latina, lembra da nossa vulnerabilidade que é o DNA, política, credibilidade fiscal, as instituições, isso continua aqui, não vai desaparecer. E no Brasil é tudo rápido. No mesmo dia que a Selic caiu, o Ibovespa recuou mais de 2%, tá? Caindo quase 7% desde o recorde ali no dia 14 de abril. O gringo parece que está mudando de ideia. Dos últimos 9 dias, 8 dias de fluxo estrangeiro negativo. Então, Selic caindo ajuda, mas não transforma a nossa bolsa na Disney dos investidores globais. Tá? A Selic caiu ali para 14,5% ao ano. Mas o comunicado veio, mais uma vez, que o reconhecimento é de um cenário pior para a inflação no momento. Você pode até esperar uma Selic ali de 13% no final do ano, mas tem risco desse ciclo ser menor, esse ciclo de queda, e com muito mais incerteza. Mas eu mostrei ontem, hoje a gente tem aqui, quando você observa as médias, o percentual das ações que está acima ou abaixo das médias móveis dos últimos 20, 50, 200 dias, costuma ser um sinal de um bom ponto de entrada na Bolsa Brasileira. Das últimas vezes que isso aconteceu, foram bons pontos de entrada. Então, nesse momento, a gente tem, talvez, mais uma vez, um bom ponto de entrada se aproximando. Isso aqui não é nem uma ferramenta de análise técnica, tá? Isso aqui é uma boa ferramenta, na minha opinião, para investidores de longo prazo, inclusive,
É porque você tem, claro, a gente está falando de um cenário, de um mercado de alta, de um bull market que tem correções ao longo do tempo. Isso sempre vai acontecer, a bolsa sobe caindo, como dizem, né? Então acaba sendo um bom indicador, quando você tem os 3 aqui nessa região verdinha. Na verdade, pelo menos 2 aqui, a média de 20 e de 50 dias nessa região verdinha aqui e a de 200 dias caindo abaixo dos 60%. Né? Não desapontou quem entrou nesses pontos. Banco do Brasil, passando aperto. Vocês sabem que eu tenho ações do Banco do Brasil. O Goldman Sachs rebaixou o Banco do Brasil de neutro para venda, preço-alvo de 24 para 21. A ação negociando ali em múltiplos descontados, você projetando ali para 2026 lucro 6,3 vezes lucro, né? Então a gente tem esse P sobre L de 9 vezes hoje, mas o projetado é bem menor. PVP, né, 0,6 vezes, costuma ser um bom momento. O Goldman Sachs, ele avalia que apesar de aparentemente barata, o guidance e os lucros podem não superar ali, não justificar o potencial de valorização, o que eles esperam. A projeção de provisões para o Banco do Brasil em 2026 está na casa dos 64 bilhões, 10% acima do teto do próprio guidance do banco. A inadimplência no crédito rural subiu 60 pontos base entre dezembro e março de 2026. O segmento rural representa ali 30% da carteira de crédito do Banco do Brasil, mas 60% das provisões do quarto tri de 2025 foram ali para a parte de crédito rural. Essa alta nos custos de fertilizantes que a gente tem em função desse conflito, sem que a gente tenha um aumento equivalente nas commodities, é risco para o agronegócio, que é exatamente a parte da carteira que o Banco do Brasil está provisionando mais, que está com mais perigando ali dar problema. Então isso não significa que você não pode comprar Banco do Brasil, que é proibido. Eu sigo comprando aos poucos, como eu falei. Está barato, está aparentemente barato por um motivo concreto, sim. Então a margem de segurança existe justamente para esse tipo de situação, quando você precisa de desconto no preço para justificar um risco maior. E sendo bem honesto com você aqui, em Banco do Brasil, qualquer tipo de estimativa hoje exige uma premissa sobre quando e como essa inadimplência rural vai se estabilizar. E essa visibilidade, segundo a própria administração do banco, ainda é bem limitada. Então, por isso que eu não aposto tudo de uma vez em Banco do Brasil, como eu venho dizendo nos últimos vídeos, aos poucos. A gente tem o iSoluções, que anunciou dividendos também, dividendos maiores do que no ano passado. Estamos falando de uma small cap que pode pagar bons dividendos ao longo de 2027 e 2028 em diante, para quem pagar esse preço aqui. E 3tentos, outra empresa do agro, que apesar desse ciclo mais difícil, eu acho que é uma empresa que está com a casa arrumadinha para quando o ciclo virar, ganhar muito dinheiro, bem posicionada, inclusive. Aqui é aquela coisa, margem de segurança, assim, ó, Warren Buffett, uma vez perguntaram para ele sobre o que faz para investir melhor, né? O que eu faço? Como é que ele respondeu, né? Ele não recomendou uma biblioteca, nem indicou 10 livros. Ele disse o quê? Leia 2 capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 20 do Investidor Inteligente do Benjamin Graham. O que tem nesses capítulos? O capítulo 8 apresenta para você o senhor mercado, né, que é um personagem que o Buffett, que o Graham criou. Então o investidor ele vai ser tentado a deixar essa irracionalidade desse senhor mercado contaminar as suas decisões. Então quando você vende ali porque o mercado está em pânico, ou quando você compra na alta porque o mercado está muito eufórico, então você não está investindo, você está sendo arrastado para a emoção do senhor mercado. Não faça isso. Tá? E o capítulo 20 é sobre margem de segurança. Então é o reconhecimento honesto de que previsão, análise tem limite e que carteira boa é carteira que aguenta o seu erro também. E não a que depende de você acertar tudo. Por que esses 2 capítulos importam agora especificamente? No mesmo dia em que você pega Copom reduzindo o Selic e Bovespa caindo, aí hoje Bovespa volta a subir, emergentes atingindo um recorde histórico em abril, Banco do Brasil rebaixado, para venda, negociando a múltiplos baixos, small caps sendo faladas aí, cogitadas como a grande assimetria para 2026 na nossa bolsa, já que as blue chips subiram muito ano passado, ao mesmo tempo em que você tem um monte de gente falando para você ter estômago para aguentar essa volatilidade. Então o mercado está claramente oscilando entre narrativas bem opostas em questão de semanas, dias, risco de estagflação global, muita gente falando isso lá fora já.
Então é isso, né? E outra coisa, essa tese de renda fixa aqui, de que renda fixa no Brasil paga muito, isso é muito ingênuo, cuidado. Essa questão depende de inflação, vai depender de inflação, de petróleo, de câmbio, de credibilidade fiscal. Esse argumento, concentrar patrimônio no Brasil porque o juro é alto, a nossa Selic é alta e paga muito. Pô, então, o que você vai fazer para explicar por que você não coloca tudo na Turquia? Já que a Turquia tem uma taxa de juros bem mais legal que a nossa. Então, o ponto aqui, vocês entenderam, não é dizer que o Brasil e Turquia são iguais, que Turquia é muito melhor. Geralmente, quanto mais alta a taxa de juros, quanto maior o juro real, na verdade, mais perigoso também, tá? Então, estou te mostrando aqui que juro nominal alto não elimina risco país, risco de moeda, risco político, risco de concentração. A criticar a economia brasileira, questionar o fiscal, reclamar da moeda, duvidar da política, isso todo mundo faz. Agora, manter 100% do patrimônio exposto nesse mesmo país aí é contradição. Tá? É justamente esse o centro da reflexão. Deixar o dinheiro todo no Brasil é perigoso, mas tirar tudo, falar o Brasil já era, você pode perder também um bom rally. Tá? E eu vou repetir a mesma coisa de sempre? Vou repetir porque funciona. A saída não é você ficar tentando prever. Você precisa construir uma carteira que não dependa dessa previsão. Porque você não pode, tá? Você não consegue prever. E a estratégia correta, ela funciona hoje. Ela funciona daqui a um ano, vai funcionar daqui a 20 anos, funcionou 10, 20, 30 anos atrás, também vai funcionar daqui a 10, 20, 30 anos. Tá? Que é isso que a gente faz aqui para os nossos clientes na Lumen. Sabe o que os grandes bancos de investimento renomados aí dos Estados Unidos e Europa, eles fazem com o dinheiro dos clientes que tem muita grana, tipo 10, 20, 30 milhões ou mais de dólares, de euros? Né? Se você não sabe, eu vou te contar aqui agora. Tá? A maioria das carteiras que chegam para a gente aqui na Lumen, dos nossos clientes, elas têm um problema bem parecido. Por cima parece diversificado e protegido, mas está bem bagunçado ainda. Às vezes você tem ali 10, 15 ativos, muitos deles caindo junto a depender do cenário. Então vai cair tudo junto ali. Então você está dependendo ainda de um cenário. Se o cenário for bom, sobe junto, sobe. Tá? Mas o que os grandes gestores, os melhores gestores de patrimônio do mundo fazem? E praticamente ninguém vai te dizer aqui no Brasil. Montar uma carteira com as peças capazes de responder bem a cada um dos 4 principais cenários econômicos que a gente tem. Você tem crescimento com inflação baixa, crescimento com a inflação mais pressionada, recessão ou até mesmo estagflação. Esses são os 4. E aí, seja qual for dos cenários, a sua carteira ela precisa ter uma parcela que vai se beneficiar ou que vai te proteger, pelo menos. Essa estrutura, se você aplica do jeito certo, ela entregou um ótimo retorno real ao longo das décadas, com metade da volatilidade da Bolsa Americana. Então, é uma relação de risco e retorno melhor. É claro, não vai te entregar o mesmo potencial de retorno que você investir 100% em ações nos Estados Unidos, não. Mas nós estamos falando aqui de praticamente isso com metade do risco, metade da volatilidade. Então, não é teoria ou nada experimental, nós estamos falando de uma estrutura, né, com décadas de histórico comprovado, dezenas de países do mundo, inclusive no Brasil. Só que se você for bater na porta das corretoras, dos bancos, né, desses escritórios, para pedir para alguém montar uma estrutura para você patrimonial, primeiro eles vão te perguntar quanto que você tem, você vai falar, se for menos do que 5, 10 milhões, provavelmente vão te indicar algum produto de prateleira. Eu já peguei cliente de 6, 7 milhões sendo atendido por assessoria e a carteira era algo que dava até medo de você olhar. Se olhava, você sentia um misto de indignação com pena do cliente. Porque se você não tem, né, dezenas de milhões vão te indicar produto de prateleira e rodar a sua carteira mais do que roleta russa. Né? Porque para o modelo de negócio deles, esse tipo de investidor serve se for assim. Né? Vale mais a pena você colocar um COI ali, um título de capitalização, um CDB de um banco podre, uma debenture de uma empresa que está quebrando, do que ter trabalho com esse cara. Então essa lacuna que a gente resolveu preencher aqui, a gente atende cliente que tem entre 300 mil e dezenas de milhões de reais, mas que também querem uma carteira construída com a mesma lógica que os grandes gestores de grandes fortunas usam há décadas para proteger e multiplicar o patrimônio dos seus clientes. Se isso faz sentido para você, clica aqui no link e preenche o formulário. Aqui alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. Você vai se arrepender se você preencher esse formulário? Vai, mas é a vida, né? Você vai se arrepender de não ter nos procurado
antes, certamente. Mas não tem jeito, né? É a vida. Clica aqui agora, nunca é tarde, preenche. Um abraço e até o próximo vídeo.